Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Maduro, mais uma vez aqui. E hoje eu vou abordar um assunto bem legal, né? Eu acho que é bem interessante para as pessoas com deficiência. Também pode servir também para pessoas que não têm deficiência, o que eu vou falar, tá bom? Mas o foco vai ser pessoas com deficiência, ok? Eu vou falar sobre empregos para pessoas com deficiência, tá bom? Mas assim, não vou falar do trabalho em si, vou falar do como conseguir trabalho, que eu acho que possa ajudar mais pessoas focando, ok? Bem, acho que o primeiro tópico aí, vamos falar sobre autoestima, tá bom? Eu acho que qualquer pessoa, para conseguir um trabalho, ela tem que estar com uma autoestima legal. Porque o que vai acontecer? Quando você vai passar por uma entrevista, quando você for trabalhar também dentro da empresa, se a sua energia, se a sua autoestima não estiver legal, tá bom? Isso vai te prejudicar muito. E isso vai iniciar na entrevista e depois durante o trabalho também. Então, eu sei que às vezes é doído ouvir isso, mas pensa o seguinte: o que aconteceu, aconteceu. Né? Se a sua deficiência veio de nascença, que nem a minha, ou foi um acidente, ou foi uma doença, tá bom? Aconteceu. Vai ter que conviver com isso e vai ter que aprender a contornar isso na sua vida para você se dar bem, tá bom? Então, busca ajuda se for necessário, mas busque sempre estar com uma autoestima legal, estar com uma energia bacana, tá bom? Fazer uma entrevista também com uma energia bacana, você já vai estar ganhando muitos pontos, ok? Em cima disso, assim, alguns vídeos, né, alguns comentários que eu já ouvi, alguns bate-papos aí com amigos com deficiência, tá? Eu acho que é o segundo conselho, tá bom? Sempre veja seus pontos fortes e sempre fale deles, ok? Como assim? Se você está numa entrevista ou você está ali no seu ambiente de trabalho, foque nos seus pontos fortes. Foque, olha, eu sou muito bom em tecnologia, eu gosto disso muito, estudo isso desde os meus 15 anos, tá? Fale dessa forma, ok? No meu caso, essa é a minha frase, assim, são algumas frases que eu uso dentro do trabalho, tá bom? Mas são frases verdadeiras, eu acho mesmo que eu sou muito bom naquilo que eu faço, tá? Eu me considero, porque eu me preparei para isso, eu investi muito em conhecimento. Como assim? Para você ver, comecei a estudar tecnologia com 15 anos de idade, tá? Em escola de informática. E me apaixonei por isso, tá bom? Fui aos poucos aprendendo, lendo mais, naquela forma curiosa, querendo fazer programa de computador ali, joguinhos no começo, né? Quando a gente é moleque, eu fiquei maravilhado. Pensei, poxa, hoje eu estou jogando um joguinho aqui que outra pessoa fez, né? Então, imagina quando eles começarem a jogar o joguinho que eu posso fazer. Então, eu tinha isso muito na minha cabeça. Um amigo meu que me dava aula, eu perguntei para ele, né? O que eu posso fazer? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir para pegar e ser um bom profissional, um bom desenvolvedor? Ele me deu algumas dicas, falou, ó, lê esse livro, pensa em fazer um colegial técnico, uma faculdade, tá? Que você vai se dar bem por esse caminho, né? E também, a gente falando de rendimentos, falou, não, você vai ganhar um pouquinho, bem também e tal. Eu achei legal, então o que eu fiz? Eu comecei a focar nisso. Então eu fiz o meu técnico, depois eu fiz faculdade, sempre fiz vários cursos, né, durante aí a carreira, porque não só o técnico, a faculdade me deram o conhecimento necessário, então quando eu queria fazer alguma coisa muito mais direcionada, ia lá e fazia um curso, ok? Fora o curso, depois eu fui fazer pós-graduação e também estudei muito de forma autônoma. Então vamos pegar, por exemplo, ir lá, comprar um livro, debulhar o livro, fazer os testes aqui sozinho no computador. Então isso é investir em conhecimento. Invista muito, porque
o melhor dinheiro, assim, o melhor retorno financeiro para você é quando investir em conhecimento. Esse não tem risco, esse é risco zero. Tá? O único risco que você tem é de não gostar mais de fazer aquilo e estudar outra coisa para aprender a fazer a outra coisa. Ok? No esporte também é assim. Eu voltei a pedalar em 2010, né? Comecei a investir em conhecimento, comecei com aquele livrinho do Lance Armstrong, né? Programas de treinamento, aí depois investi também em treinador, fui aprendendo com a Cris, aprendi algumas coisas com o Cadu também, Cadu Polazzo, e treinando com eles, fui montando meu sistema de treinamento e hoje eu sigo algumas regras, algumas coisas que eu aprendi com eles para eu ser um bom atleta também de ciclismo, ok? Então pense nisso, invista em conhecimento para você também ter uma boa carreira, ok? Falar também sobre vagas PCD, tá bom? Vagas PCD, elas são vagas destinadas para pessoas com deficiência, quando uma empresa tem mais de 100 funcionários, aí você tem lá um percentual de 3 a 5%, né, que a empresa tem que contratar quando ela tem mais do que 100 funcionários, tá bom? E isso é obrigatório por lei, ok? Então essas daí são as vagas para pessoas com deficiência, é um percentual. Olhando do ponto de vista, tá, de um empresário, tá bom? Uma pessoa com deficiência, tá bom? Ela não vai ter a mesma performance do que uma pessoa normal, desse ponto de vista de um empresário. Não que isso seja verdade. Perfeito? Então, na cabeça dele, ele já vai pensar na performance, ele vai pensar também, então, que essa pessoa com deficiência, ela vai faltar mais, ela vai ter mais dificuldades, então ela vai precisar de fazer adaptações no ambiente físico. Então o que ele vai fazer? Se ele fosse contratar uma pessoa normal, né, já provisionando os custos por R$ 5.000, tá, ele vai pegar e vai querer contratar uma pessoa com deficiência por uns R$ 3.800, R$ 4.000. Por quê? Porque esses R$ 1.000 a menos aí que ele quer pagar para a pessoa com deficiência é para ele utilizar, né? Caso a pessoa que ele contrate comece a faltar, ele tem que cobrir com uma outra pessoa, as adaptações físicas que ele vai ter que fazer no prédio para a pessoa com deficiência, ok? Então isso daí ele já vai provisionar e vai colocar um salário inferior. Tem muita gente que pensa, não, mas como tem um monte, né, de gente querendo contratar pessoas com deficiência, então o salário vai aumentar. Ao contrário, tá? Na cabeça do empresário ele já coloca um valor baixo e ele busca contratar pessoas com deficiência em cargos, tá bom, de salários baixos mesmo, tá bom? Então assim, às vezes quando você é um desenvolvedor, quando você é uma pessoa que tem mais conhecimento, mais valor agregado, tá bom? Para você, uma vaga PCD às vezes, tá bom? Não vai satisfazer. Então, é legal de você procurar assim vagas para pessoas normais. Aí o que vai acontecer? Você vai mandar teu currículo, tá bom? Você pode colocar lá que você tem a deficiência no currículo. Eu geralmente nem coloco, tá bom? Vou lá, faço a entrevista. Se a pessoa perceber alguma coisa, eu comento sobre a lesão e já deixo bem claro. Isso não me atrapalha, tá? Nas vagas normais, olha, isso não me atrapalha, eu tenho uma performance boa. Aí você vai falar, pô, Rodrigo, mas sua lesão é discreta, tal, eu tenho isso, eu não tenho um braço, eu não tenho eu sou cadeirante, ou então, bem, cara, já aconteceu, entendeu? Você tem que mostrar seu ponto forte, você tem que ir lá pra cima, você tem que mostrar a tua energia positiva, que eu tava falando aqui, tá? Se você quer se dar bem, ok? Falar também um outro motivo porque essa lei não é muito legal e porque ela também atrapalha a pessoa com deficiência, certo?
Tem uma parte da lei que fala o seguinte, que se você contratar uma pessoa com deficiência, certo? E precisar de demitir ela, você só pode demiti-la mediante você contratar outra pessoa com deficiência, ok? Então, pense o seguinte, Joãozinho lá, né, a pessoa tem deficiência, entrou, tá bom, para uma vaga aí que ele tá ganhando, supervisor, vamos colocar um supervisor, 5 mil, certo? Joãozinho tá indo bem e tal, então os diretores olham lá para ele e falam, poxa, ele poderia ser um bom gerente, certo? Só que aí o dono da empresa pensa, se eu aprovar esse cara para gerente, ele pode causar um problema para mim. Porque ele ali como supervisor é fácil de eu conseguir uma outra pessoa com deficiência dentro do salário dele como supervisor. Agora, uma pessoa, assim, para colocar ele lá como gerente, depois eu tiver que demitir ele, eu não posso, detalhe, eu não posso pegar uma pessoa, depois que eu promover uma pessoa que ela já está com um salário de 10 mil, eu não posso pegar e baixar ela de novo para supervisor por 5. Se eu fiz isso, eu só posso aumentar, diminuir, tá bom? A lei CLT, né, que a gente tem, isso daí tanto para uma pessoa com deficiência como para uma pessoa sem deficiência, é a mesma regra, certo? E também tem essa regrinha, né, que depois, se ele tiver como gerente e ele não der certo, eu tenho que achar uma outra pessoa com deficiência, né, para eu colocar lá no lugar como gerente. Então o que ele vai pensar? Bem, não vou dar essa promoção para esse cara, porque eu posso ter uma dor de cabeça, eu posso ter um prejuízo maior, entendeu? Mesmo que a pessoa mereça, tá bom? Então o que vai aí como sugestão para vocês? Não se limitem, como eu já disse, tá bom? Busquem ser empreendedores, sim, tá bom? Ter a sua própria empresa, ser muito bom naquilo que você faz, trabalhar para várias pessoas, ok? Eu tenho amigos aí que têm seu próprio negócio e são, né, são grandes exemplos. Na minha opinião, o Thomas, do Vida Adaptada, que tem lá a parte de fazer a bike para criança, é um exemplo disso. Tem o Jefferson, também, que é pintor de bicicletas, não, pintor não, artista, tá? O cara tem um ateliê, ok? Então, assim, faz umas pinturas excepcionais. Eu tenho o Rafael Nakashima, né, que estava trabalhando para o Banco Itaú até outro dia, mas, assim, as pessoas dentro do banco adoravam ele, tá? Pelo exemplo que ele passava lá dentro e pela energia positiva do menino. Ele veio fazer ciclismo com a gente por um período e depois parou, né, lá dentro do clube, ok? Tome essas pessoas como exemplo, tá bom? Até o Rodrigo Maduro também, que trabalha aí com desenvolvimento de sistemas, tá bom? Tenta ser um bom ciclista também. Então, tome essas pessoas como exemplo para você, busque aí focar, direcionar sua energia de uma forma positiva, busque ser o seu melhor do que ontem, tá bom? Não tente ser o melhor, assim, não busca colocar aquele pensamento que eu tenho que ser o melhor do que todo mundo, sabe? Porque melhor do que todos, isso daí às vezes pode até te prejudicar, porque pode te desmotivar, né? Tá bom? Quando, por exemplo, eu trabalhei com pessoas, tá bom? Com um menino lá que desenvolvia em .NET, um moleque que era extremamente inteligente, super rápido, pensamento, e desenvolvia excepcionalmente. Então, se eu fosse me comparar, né, com um superdotado que nem ele, né, eu não teria me desenvolvido tanto. Então, assim, eu sempre busquei ser melhor do que eu era ontem. Aí fica mais fácil. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo no esporte, ok? Eu tentar me comparar com o Francisco Chamorro no sprint. Pô, o cara é um cara que nasceu para aquilo, entendeu? Então, mesmo que eu vá fazer os mesmos treinos que o Chamorro faz, as mesmas competições, né? Colocar a mesma energia, às vezes pela lesão que eu tenho, ou então até
biotipo que eu tenho, certo? Não vou chegar a ser um melhor do que ele. Mas se eu pegar, me medir ali, hoje, vamos colocar, eu peguei ali uma avenida, tá? Fiz um teste de sprint, consegui fazer um sprint de 60 km por hora, que é um excelente sprint, tá? E faço um treino aí durante um mês para melhorar o meu sprint. E depois, né, desse um mês, eu chego a 61 km por hora no mesmo teste, vamos colocar o mesmo vento, as mesmas condições, tá ótimo, eu melhorei, eu, né, me aperfeiçoei. Agora, se eu for me comparar com o Chamon, que faz 80 km por hora de sprint naquele lugar, aí, qual a motivação que eu vou ter para fazer toda aquela carga de treinamento, né? Entenderam? Sacaram o que eu quero dizer? É isso, gente, tá? Dúvidas, comentários, tá bom? Não acha que eu acho que eu tô errado, pode colocar aí, tá bom? Eu acho que é justo, mas a ideia era agregar. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Opa!